Oi, aqui é o Gado Estatal. Recentemente, um monte de gente tem compartilhado imagens de crianças em abrigos. John Favreau, que escrevia discursos pro Obama, compartilhou uma foto no seu Twitter. E o detalhe, a foto era de 2014, na época do governo Obama. E aí ele apagou o post, por hipocrisia, e deu a desculpa de que eram crianças desacompanhadas dos pais, por isso que estavam nos abrigos sem um adulto por perto. Mas o que realmente está acontecendo? Antes havia um caso de crianças separadas, porém o número era bem menor. Então, o que mudou? O Trump está tomando políticas de tolerância zero para imigrantes ilegais e agora estão sendo processados criminalmente. E por isso as crianças não podem ir junto com os pais, porque eles estão sendo processados e vão ser presos, vão ser detidos. É uma coisa bem mais complexa. E por isso eles não podem ir junto com os pais, mas o caso já foi resolvido. Mas só para os novos casos. Isso é, só as novas crianças que forem presas junto com os pais, forem pegas junto com os pais, imigrantes ilegais, né? As que já estão lá detidas, aí fica para fazer uma nova lei ou alguma coisa assim que tem que ser feita. Basicamente estão querendo colocar a culpa no Trump, por uma lei que foi aprovada e usada tanto por democratas quanto por republicanos. Melania Trump também se envolveu numa polêmica. Ela foi visitar um grupo de crianças que estavam detidas lá no Texas, só que ela foi com um casaco. Eu realmente não me importo. E você? O problema é que isso gerou muita polêmica e acusaram ela de não estar se importando com as crianças e tudo mais. O Trump então respondeu no seu Twitter que ela realmente não se importa, só que com as fake news. Ela realmente não se importa com a mídia desonesta. E essa é a verdade. Não que ela não se importe com as crianças. Senão, afinal de contas, por que ela foi viajar lá, né? E visitar as crianças e conhecer e ver a situação delas. Mas os problemas do Trump não são só nos Estados Unidos. Briga com a China pela taxação do aço, briga com a Europa também pelo aço. O Trump taxou o aço da Europa e a Europa taxou em 20% alguns produtos dos Estados Unidos. O Trump taxou o aço da União Europeia, Canadá, México, Índia, Turquia, Brasil, enfim, outros, com tarifa de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, no início de junho. E como resposta, o Canadá vai taxar de volta 12 bilhões de dólares. O México também vai taxar de volta os Estados Unidos, até com carne suína, que eles devem comprar dos Estados Unidos, então agora taxando de volta. A Índia e a Turquia também já afirmaram que vão taxar de volta os Estados Unidos. Resumindo, um vai bater no outro, até alguém morrer. E então vão perceber que no final ninguém saiu ganhando. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Porque o outro país tem um produto mais barato ou melhor que o seu. E quando você impede as pessoas de buscarem o menor preço, elas compram mais caro. Seria parecido com você não pode comprar no supermercado, só no mercadinho do bairro, onde tudo é mais caro. E isso prejudica quem? Você. Isso mesmo, você. As pessoas são prejudicadas com protecionismo. Então, protecionismo não serve para nada, né? Não, também não é assim. A indústria gera muito emprego, porém, países desenvolvidos têm maior fatia do PIB em varejo, setor terciário, e não em indústria, setor secundário. Sendo assim, sai mais em conta terceirizar aquilo que, no sentido de alocar para outra pessoa fazer a sua mão de obra, né, do que produzir mais caro. Sai mais em conta você comprar componentes mais baratos. Por exemplo, em vez de você comprar uma placa de som para o seu celular e fabricar em vez de você
produzir uma placa de som no seu país, para o seu celular, produzido no seu país, você compra a placa de som mais barata em outro país. E com isso você pode vender para outros países um celular mais barato. Por quê? Porque talvez o seu país não seja o melhor em produzir placa de som. Porém, outro país é o melhor em produzir placa de som para celular. E aí você se especializa em construir celulares. E aí outro país se especializa em construir placa de som para celulares. E aí você consegue vender pelo menor preço. Por quê? Porque você escolhe no mundo inteiro quem é o melhor, quem tem o menor preço para um certo produto. Você compra os componentes, não tem muita taxação. Agora, se houver taxação, como é que fica? Você vai comprar um produto de pior qualidade e, além de tudo, além de não poder escolher o melhor, também não vai poder escolher o menor preço também. Por isso, protecionismo não é favorável. Tanta taxa de importação, sem os produtos passarem sem tanta taxa de importação, esse negócio de ficar um taxando o outro, no final das contas sai todo mundo prejudicado. Dá um like, se inscreve no canal e chega de ser gado de abate para um governo corrupto.